queridos irmãos e irmãs, depois de tanto tempo olhando para o céu para ver se vem a chuva, graças a Deus, não na quantidade que a gente gostaria por enquanto, mas veio. Então, gratidão a Deus também por esse dom da chuva. O Evangelho e a primeira leitura estão em profunda sintonia. Primeira leitura, estamos no capítulo 3 do livro do Gênesis. O episódio Deus, que vai até o Éden, dá uma passeada, Aliás, o livro do Gênesis diz que Deus fazia isso com frequência, Ia passear à tarde, bater um papo com Adão, com Eva. Essa proximidade que o texto traz é justamente para mostrar que a situação original era de uma harmonia grandíssima, de uma comunhão plena. Mas o episódio deste 3º capítulo apresenta uma ruptura. O que terá acontecido? Deus vai fazer a visita, mas ele não encontra Adão, não encontra Eva. Então Deus pergunta: onde estás? Onde estás? Na nossa psicologia, quando a gente faz uma coisa errada, é meio difícil a gente ficar de frente. É igual a criança arteira, faz uma coisa errada, se esconde. No fundo, a nossa própria consciência nos acusa do erro cometido. E não diferentemente, Adão também se acusa ao não ir ao encontro de Deus, ao fugir de Deus, atitude errada. Se pecarmos, nossa atitude não deve ser de fugir, de distanciar-se de Deus, mas de aproximar-se dele, humildemente reconhecendo a própria culpa. Mas vejam que Adão ainda não havia feito esse percurso. Então Adão responde: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. A nudez na Sagrada Escritura representa a vergonha. Por quê? Claro, a gente tem vergonha de ficar nu na frente dos outros, Só de quem é muito próximo que a gente se sente à vontade. Adão, no entanto, nunca tinha tido vergonha de sua nudez, porque tinha uma harmonia, uma comunhão com Deus. Novamente um indicativo de que algo estava errado. Tive medo. Nós não temos medo daquela que confiamos, que amamos, que queremos bem e que sabe que nos ama e que nos quer bem. Deus então responde a Adão indagando: e quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer. Então recordemos lá, nos capítulos anteriores, Deus destina toda a criatura, toda a criação, e confia ao homem o cuidado. Mas Deus faz uma reserva, dizendo: olha, do fruto da árvore que está no centro do jardim, não comerás. Se comerdes, o que vai acontecer? Morrerás. Aí vem a serpente, astuta, e diz: não, pode comer. Se comerdes, sereis como deuses, versados no bem e no mal. Vejam bem,
a palavra de Deus e a palavra da serpente. Em quem depositamos a nossa confiança? Que apelo a palavra de Deus tem em nossa vida? Também nós, todos os dias, somos desafiados a confiar na palavra de Deus e colocá-la em prática ou ouvir outras vozes. A quem ouvimos? Qual é a palavra que escutamos? Adão e Eva não confiaram em Deus, que movido pelo amor que tinha, disse: não comereis deste fruto. É um alerta, é um sinal de atenção, é um sinal de cuidado daquele que não quer o mal para o outro. Mas Adão e Eva não confiam na palavra de Deus. Experimentam do fruto. Então Deus, quando lhes indaga a Adão: por acaso comeste do fruto que te proibi comer? A resposta é clássica, né? A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então, de quem que é a culpa? De quem que é? Olha, maridos aí, hein? Às vezes a gente usa recursos assim na nossa vida, a gente acusa o outro, a outra pessoa. É difícil o processo de responsabilização. Parece um instinto ruim, né? Primeiro momento a gente tenta fugir da responsabilidade. E isso é extremamente nocivo na construção dos nossos relacionamentos, seja de que nível for. É preciso que nós sejamos contrários a Adão aqui nesse momento. Adão não assume a sua culpa, nega. Foi a mulher que tu me deste. Veja bem, além de culpar a mulher, de alguma forma também está falando para Deus: ó, tu também é culpado. Porque se tu tivesse me dado uma outra mulher ou uma outra realidade, não tinha acontecido nada disso. Né? Cuidado com a tentação, gente, de jogar a culpa nos outros. Isso impede de a gente olhar para dentro da gente mesmo e dar um passo importante que se chama arrependimento. No confessionário, uma das coisas mais lindas que pode existir, eu digo que um dos momentos mais lindos da vida de um padre é o confessionário. Quando você tem diante de ti uma pessoa arrependida, eu penso: a graça de Deus está agindo. Esta pessoa está sendo transformada, está sendo curada, está sendo libertada. Quem não se arrepende é sinal que ainda não cresceu, que ainda não percebeu o mal que cometeu. Então, quando alguém se arrepende, eu digo: glória a Deus, glória a Deus. Não esqueço, na virada do milênio, Papa São João Paulo II pede perdão à humanidade por alguns pecados que a igreja cometeu na história. Que momento lindo! Que momento lindo! Reconhecer é saber, é sinal melhor de que já estamos melhores. Então, se você não se arrepende das coisas que você faz, de errado, é claro, tem problema aí. Tem problema aí.
E eu recordo da frase de Santo Irineu de Lyon: aquilo que não é assumido não é redimido. Aquilo que não é assumido não é redimido. Deus não pode curar em nós, não pode transformar em nós aquilo que a gente não assume. Então, se a gente assume, a gente abre o espaço para a graça de Deus. A gente abre o espaço para a cura, para a melhoria. Mas enquanto não é assumida a culpa, também não é possível a remissão e o perdão. Por isso que no próprio confessionário, o primeiro passo é a consciência da culpa e, melhor, o segundo passo, o arrependimento. Indo adiante no texto, Deus se dirige então à mulher. Deus não questiona Adão. Vejam que Adão e Eva não confiam na palavra de Deus, mas Deus confia na palavra do homem. E Deus então, dirigindo-se à mulher, pergunta: por que fizeste isto? E a mulher responde: a serpente enganou-me e eu comi. Novamente, não assume. A mulher também não assume a sua atitude. Joga a culpa na serpente. Será que não havia liberdade em Adão? Será que não havia liberdade em Eva de dizerem não à serpente? O fato é que sim, existem forças, realidades que têm um poder de sedução sobre nós. Mas somos livres. Somos livres. Tem um fato na história da humanidade. Eichmann foi responsável pelos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. A solução, dita solução final, foi pensada por Eichmann. E vocês sabem que 6 milhões de judeus, mais ou menos, foram mortos. E se fala dos judeus porque eles são melhores em mídia. Mas ciganos, romenos, deficientes físicos, alemães inclusive, milhares, também foram mortos. Eichmann foge e vai morar na Argentina. Israel descobre, faz um ato ilegal e rapta, sequestra Eichmann e leva até Jerusalém. Instala-se um julgamento. Quando começa o julgamento, se imagina que seria muito fácil condenar Eichmann. Afinal de contas, olha o que fizeram. E Eichmann usa o seguinte argumento: hoje eu estou sendo condenado porque sou virtuoso. Como assim? Quando eu era pequenino, aprendi que eu deveria obedecer. Vou abreviando. Quando adolescente, aprendi que deveria obedecer. Entrei no exército, aprendi que deveria obedecer. Hoje estou sendo condenado porque virtuosamente sempre obedeci. A pergunta é: onde estava a consciência de Eichmann? A pergunta é: ainda que me seja legal fazer o mal, posso fazê-lo? O
Papa São João Paulo II, numa encíclica chamada Evangelho Vitae, o Evangelho da Vida, porque o Papa fala que tem um evangelho de morte, uma cultura de morte sendo criada. E que muitas mortes, que muitos pensamentos, eles não são uma resposta, são a tentativa de impor uma nova cultura que é contra o Evangelho. E o Papa diz, ainda que a lei o permita ou determine, diante de Deus somos julgados pela nossa consciência. E não podemos substituir a nossa consciência pela lei. Não podemos substituir a nossa consciência pela lei. E é nesse sentido que conhecer a palavra de Deus, ela é fonte de libertação para nós. Ter a consciência reta, bem formada, é importante. Mas eis aqui que existe esse perigo diante da liberdade que Deus nos concede. Mas Adão e Eva bem sabiam que era mal comer do fruto, porque Deus havia dito. Também nós, queridos irmãos, não podemos perder a noção daquilo que objetivamente é mal, daquilo que objetivamente é ruim. Não podemos deixar nos enganar por um relativismo total. A tentação de Adão e Eva, na verdade, foi de eles dizerem o que é bem e mal. E se cada um é o autor do bem e do mal, ora, existe tantos bens e tantos males quanto eu pessoalmente julgo. Então, deixar-se instruir pela palavra, que ela vá formando a nossa consciência. Eva também não assume sua culpa. Culpa a Satanás. E eu digo que tem coisas que Satanás é inocente, gente, tá? Que no dia do julgamento final, acho que o diabo ainda vai ter uma chance de falar, olha, aquilo ali não fui eu não, né? Porque é muito fácil a gente jogar a culpa no diabo, né? Foi o diabo, foi. Claro que existe a tentação, mas a nossa liberdade. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Adão e Eva se dividem como casal, porque não assumem cada um o seu limite, o seu erro. Quantos casais, gente, que se destroem, porque nenhum nem outro, ou às vezes apenas um, assume o seu erro. Quantas amizades são destruídas, porque não é assumida a fraqueza. É preciso que essa palavra de hoje nos questione como que nós estamos sendo na nossa vida de família. Vejam que o próprio Jesus, a família dele, diz o texto aqui que quando souberam que Jesus estava vindo para casa, os familiares de Jesus foram tentar agarrá-lo, porque achavam que ele estava fora de si. Jesus é acusado de estar sendo movido por Beelzebu, que era o príncipe dos demônios, e a frase de Jesus: todo reino dividido se destrói. Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. E também uma comunidade, uma cidade, né, onde tudo é intriga, onde tudo é disputa, onde tudo é ego, tudo é vaidade, não prospera. Não prospera.
Então, que essa palavra de hoje nos ajude a pensar, e eu, na minha família, eu sou um elemento de unidade? Eu sou uma pessoa dentro da minha família que faz a minha família estar em harmonia, que ajuda ela a crescer no amor? No meu trabalho, na minha comunidade? E aí entra todas aquelas questões de fofoquinhas, de picuminhas, né? Então que possamos levar essa palavra para a nossa semana e assumir o que precisa ser assumido, gente. Vamos assumir o que precisa ser assumido, para que seja curado o que precisa ser curado, para que seja redimido o que precisa ser redimido.